Iniciaremos agora a resolução da parte 2 da lista de polígonos e triângulos. Questão 4. No triângulo ABC da figura, os lados AB, AC e BC medem respectivamente 5, 7 e 9. Sendo P o ponto de encontro das bissetrizes dos ângulos B e C, e o segmento PQ paralelo ao segmento MB, o segmento PR paralelo ao segmento NC e o segmento MN paralelo ao segmento BC, a razão entre os perímetros dos triângulos AMN e PQR é... Bom, perceba, quando ele fala que MN é paralelo a BC, nós temos aí duas paralelas com uma transversal. MN paralela a BC e a transversal é BP. O que faz com que o ângulo MPB tenha a mesma medida que o ângulo QBP. São alternos internos. Da mesma forma, o ângulo NPC vai ter a mesma medida que o ângulo RCP, alternos internos. Duas paralelas, MN, paralela BC com a transversal PC. Bom, marcados esses dois ângulos, nós temos aí dois triângulos isósceles. São eles B de bola, M de mamãe, P de papai. E eu vou chamar as medidas dos lados iguais de X. BM igual a MP. E eu vou chamar a medida dos lados iguais do triângulo PNC, pato, navio, casa, de Y. Ou seja, PN igual a NC, que vale Y. Bom, com isso, nós temos agora o seguinte: se AB vale 5 e MB vale X, AM vale 5 menos X. Do outro lado, se AN vale 7, se AC vale 7 e NC vale Y, AN vale 7 menos Y. Ele disse também no enunciado que PQ é paralelo a MB, ou seja, o quadrilátero B de bola, M de mamãe, P de pato e Q de queijo, ele é um losango, o que faz com que os segmentos PQ e QB sejam iguais a X também. Da mesma forma, o quadrilátero P de pato, N de navio, C de casa, R de rato, também seja um losango e possua, por medida de lado, Y. Agora, só nos falta concluir a medida de QR. QR vale 9, que é o lado BC, menos BQ vale X e RC, que vale Y. Vamos chamar de 2P1 o perímetro do triângulo AMN. E vamos chamar de P2 o perímetro do triângulo PQR. Com isso temos 2P1 igual 5 menos X mais Y, mais 7 menos Y. Ou seja, o perímetro do triângulo AMN vale 12. E o perímetro do triângulo PQR vale X mais 9 menos X mais Y, ou seja, igual a 9. Com isso, a razão que ele quer entre os perímetros é 12 nonos, simplificando 4 terços. Resposta à letra D de dado.
Questão 5. Na figura a seguir, o pentágono ABCDE inscrito no círculo é regular. A soma das medidas dos ângulos A, B, C, D e E indicados na figura é... Bom, inicialmente, vamos relembrar que a medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos outros dois ângulos não adjacentes. Eu peço inicialmente para você olhar para o triângulo ACF. Nesse triângulo ACF, o ângulo AFE, marcado aí na figura, é o ângulo externo. Então, ele tem a medida de A mais C. São os dois outros ângulos não adjacentes. Agora, eu peço para você olhar para o triângulo B de bola, D de dado, G de gato. O ângulo verde aí na figura sinalizado, que é o ângulo EGD, ele é externo e tem por medida B mais D, que é a soma dos outros dois não adjacentes. Olhando agora para o triângulo EGF, nós temos que a soma das medidas dos ângulos internos de um triângulo qualquer vale 180 graus, ou seja, A mais B mais C mais D mais E vale 180 graus. Questão 6. A figura 1 representa um determinado encaixe no plano de 7 ladrilhos poligonais regulares, sendo um hexágono, 2 triângulos e 4 quadrados, sem sobreposição e cortes. Em relação aos 6 ladrilhos triangulares colocados perfeitamente nos espaços da figura 1, como é indicado na figura 2, é correto dizer que... Bom, vamos lembrar o seguinte: a medida do ângulo interno de um polígono regular é igual a 180 vezes n menos 2 dividido por n, sendo n o gênero, o número de lados do polígono. Com isso, o ângulo interno do hexágono regular vale 120, do quadrado vale 90 e do triângulo equilátero vale 60. Bom, observe lá na figura 1. Entre dois quadrados, nós teremos um triângulo equilátero. Por quê? Entre dois quadrados, 90 mais 90, 180. Com mais o ângulo interno do hexágono, 120. 180 com 120, 300. Para fechar 360 em torno do vértice, nós temos ali 60 graus. Lembrando que os lados são todos iguais, porque nós temos o quadrado compartilhando o lado com o hexágono regular, o triângulo equilátero compartilhando o mesmo lado com o hexágono regular. Entre um quadrado e um hexágono, nós teremos um triângulo retângulo isósceles. Veja, o quadrado tem por ângulo 90 graus, o hexágono 120, o triângulo equilátero 60. 120 com 60, temos 180. 180 com 90, 270. Ou seja, para fechar 360, precisamos de 90 graus. Com isso, nós temos aí 2 triângulos equiláteros e 4 triângulos retângulos isósceles. Resposta, letra D de dado. São 2 triângulos equiláteros e 4 triângulos retângulos isósceles. Questão 7. Os vértices de um hexágono regular estão localizados nos pontos médios das arestas de um cubo, conforme a figura a seguir. Se a aresta do cubo é dada por A, ou seja, se a aresta do cubo tem medida A, qual é a medida da área do hexágono? Vamos lá. Hexágono A, B, C, D, E, F, para ficar de mais fácil visualização.
Se esses pontos que determinam os vértices do hexágono são os pontos médios das arestas do cubo, e cada aresta vale A, ou seja, cada segmento aí tem medida A dividido por 2. Bom, agora vamos olhar para esses vértices que acabaram de ser marcados. Nós temos aí, determinando, triângulos congruentes. O triângulo AGB, o triângulo BHC, o triângulo CDI, o triângulo EJD e o triângulo EKF, assim como o triângulo ALF. São todos congruentes. Nos vértices verde, nós temos ângulos de 90 graus. E as medidas dos lados, A sobre 2. Ok? Bom, com isso, cada segmento desse, representado por AB, BC, CD, DE, EF e FA, ou seja, os lados do hexágono, são iguais. Apesar de ter dito no enunciado que é um hexágono regular, eu acabei mostrando para você que essas medidas são iguais por congruência de triângulos. Bom, tomando o triângulo AGB, vamos fazer o teorema de Pitágoras. Hipotenusa x ao quadrado é igual a cateto A sobre 2 ao quadrado mais cateto A sobre 2 ao quadrado. Resolvendo isso, chegamos que a medida x do hexágono regular é A raiz de 2 sobre 2. Lembrando que todo triângulo retângulo isósceles, tá? Ele vem de um quadrado. Se você tomar um quadrado e traçar uma de suas diagonais, você forma dois triângulos retângulos isósceles. Ou seja, a hipotenusa de um triângulo retângulo isósceles é igual à diagonal do quadrado. Eu estou explicando isso porque nem teorema de Pitágoras nós precisaríamos fazer. Poderíamos assumir direto que x é igual ao lado, A dividido por 2, vezes a raiz quadrada de 2. Não é assim? A diagonal do quadrado não é lado raiz de 2? Poderíamos ter esse resultado de forma mais direta. Bom, lembre que a área de um triângulo equilátero de lado x vale L ao quadrado, né, a medida do lado, ou seja, x ao quadrado, vezes a raiz quadrada de 3 sobre 4. E lembre também que todo hexágono regular é dividido em 6 triângulos equiláteros, ou seja, a área do hexágono é 6 vezes x ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Substituindo, nós temos 3 vezes a ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Resposta à letra D de dado.